gente vai dar início agora à nossa reunião. A gente quer agradecer a presença de cada pai. É um momento que eu digo em cada reunião que não é um momento para a gente identificar quem é o culpado, se é o aluno, o professor ou a escola, mas é um momento para a gente ter um diálogo entre vocês e a gente, para a gente identificar alguns elementos que contribuem para alguns alunos serem com alto índice de disciplina. Tem muitos alunos que realmente repreendem a escola, repreendem o professor de sala, e talvez esse mesmo aluno repreende o pai em casa também. Com respeito mesmo, realmente. A gente observa, é um tipo é um ponto aí que a gente tem que analisar, enquanto vocês pais e enquanto escola. Sabendo também que a escola também não pode pegar, só for uma causa muito justa para a gente dar uma suspensão muito grande desse aluno. Tem aluno que quer gritar o professor, tem aluno que quer gritar todo mundo aqui dentro da escola. E não acerta esse negócio. Então, já fizemos reuniões em outras salas, já melhorou bastante em algumas situações. E outras que nem precisavam mais, foi melhor ainda. Então a gente vai fazer em cada sala. A gente não vai fazer mais aquela reunião grupal, o turno todo, não. A gente vai fazer por sala. Que aí fica mais fácil de identificar alguns problemas que acontecem. Então hoje chegou a sala do primeiro B, e a gente vai deixar bastante à vontade, vocês queiram dar alguma dica, alguma ideia para a gente também. Porque eu com certeza sei que vocês chegam falando algo em casa, e esse algo poderia ser passado para a gente. E com certeza hoje a gente vai deixar vocês a par de toda a situação. Estamos hoje aqui com o pastor Wilson, O pastor Wilson ele tem colaborado muito aqui com a escola. E a gente espera que seja uma de manhã bem proveitosa. Como eu já falei, a gente está aqui para a gente avaliar o que possa melhorar. Eu não quero citar se Cacilda é culpado, se alguém é culpado, não. Eu quero que a gente sente e veja o que é preciso melhorar. Então, estamos aqui com a Rosângela, que hoje está na coordenação, ela trabalhava para a DPS, ainda está trabalhando esses dias, enquanto o professor chega. Joana é a professora diretora do turno aqui da sala. E que a gente seja bem sucinto naquilo que a gente irá falar. Para a gente não se expandir muito em algum ponto só. A gente vai citar todos os pontos que a gente precisa ser melhorados nessa sala. Então, eu estou a cada dia aqui nessa sala. Cada dia eu estou aqui e outras, mas é que a gente precisa de uma atenção mesmo. São muitos adolescentes, a gente vê muitas situações acontecendo aí, a gente tem que ter o máximo de cuidado. Então, que vocês fiquem à vontade. Pessoal, bom dia. Bom dia. Gostaria de agradecer. Bom dia. Pode entrar. Fica aí, não? Fica aí. Depois amanhã. Pessoal, gostaria de agradecer a presença dos pais, de alguns alunos, o Fabrício, a Lídia, a Alexandra, Yasmin, que fazem parte dessa turma aqui. E o motivo da gente ter trazido vocês para cá hoje, ter comunicado e pedir o comparecimento de vocês aqui, como o diretor falou, não é para a gente falar mal dos filhos de vocês, até porque a gente deixou a critério da diretora de turma se a reunião seria com os filhos, os alunos e os pais. Ela preferiu que fosse optativo, que os alunos decidissem, professor? Que os alunos viessem, se fosse o caso, Eu considero que a reunião, em outros momentos que nós já tivemos, que a reunião com a presença dos alunos, ela surte mais efeitos. Mas aí, como a reunião ela irá ser direcionada pelo diretor de turno, a gente não pode tirar essa autonomia do professor. No entanto, eu posso falar com mais detalhes com relação a esta sala, porque eu ainda estou professora de DPS nessa sala, e eu passo 2 vezes por semana aqui com 4 aulas. É isso, meninas? Meninos.
entanto, é uma sala que, com relação aos rendimentos, primeiro ano, exclusivamente nesta sala, primeiro ano B, ela está em destaque com relação ao nível de aprendizado. Não está lá essas coisas, mas dos 4 primeiros anos, essa sala com relação ao nível de aprendizado é a melhor. No entanto, eu gostaria que os meninos que estão aqui argumentassem, concordem ou não concordem com o que eu vou falar agora. É uma turma que tem um nível de aprendizado bom, porém andam fazendo muito barulho. Né? Muito barulho. Tem dias, né? A Joana vai falar com mais detalhes, porque eu acredito que são os professores que procuram ela para falar. Os que realmente querem se prejudicam por conta do barulho. Né? Se prejudicam por conta do barulho. Como falei, é uma turma que tem um potencial muito bom, que tem um nível de aprendizado muito bom, porém fazem barulho. Eu até imagino que, como essa sala ela está dividida praticamente em Betânia e sede, a gente ainda carrega algumas heranças lá do fundamental. Com relação ao convívio, aqueles grupinhos que já tem um relacionamento lá no fundamental, aí eles têm essa relação amigável aqui dentro, e que na maioria das vezes as aulas não fluem como deveria por conta do barulho. Né? Mas assim, com relação à indisciplina, de responder, de bater de frente, comigo não acontece isso. Né? Até porque para mim é um desafio grande estar trabalhando no DPS, porque é algo novo. Os meninos nem conheciam, é uma metodologia nova no ensino médio. Então assim, a gente pede encarecidamente que vocês conversem com os filhos de vocês. Repito, o nível de aprendizado, o potencial dos filhos de vocês são bons. Eu posso estar falando no geral aqui, porque é uma sala com um nível muito bom, porém precisam ser mais disciplinados. Alunos que chegam e dormem, nós temos alunos que chegam aqui na escola. Desculpa. Alunos que chegam e vão dormir, né? Alunos que conversam, que vocês possam estar acompanhando os filhos de vocês com relação à hora de dormir. O que a gente identifica quando a gente aborda eles aqui é que dormem tarde porque passam muito tempo na internet, né? E tantas outras coisas. A nossa preocupação com relação enquanto escola, enquanto gestão, é para as coisas que estão acontecendo aí e que é melhor prevenir do que remediar, não é isso? Né, pessoal? Com relação a tantas coisas que com certeza nós, enquanto escola, não comungam, acredito que vocês, enquanto pais, não comungam, né? Para que a gente possa estar acompanhando mais de perto os filhos, porque a gente sabe que a responsabilidade, às vezes, subentende que é só da família. Nós sabemos que a família é a base, que é lá onde está a maior responsabilidade. Né? Se o filho, vejam só, que a gente consegue visualizar isso de forma muito rápida e a olho nu. O filho que ele não tem um comportamento bom aqui na escola, a gente sabe que na casa dele não é diferente. Então imaginem vocês que nós temos pessoas aqui que os pais não têm mais controle nenhum, infelizmente, e que fica muito difícil para nós, enquanto escola, transmitir conhecimentos e educar. Né? Então fica difícil quando a gente é às vezes desapontado, pede para um aluno para realizar uma atividade, não. Meu filho não faz nada. Por quê? Porque eu não quero. Né? Aí você fica desarmado. Você hoje não pode mais nem pegar no braço do menino e fazer isso. Faça. Sente que, né? A gente precisa entender que a gente, enquanto escola, qual seria a visão de vocês com relação a essa escola? Diante do que os filhos de vocês vivenciam, diante do que os filhos de vocês falam para vocês.
Qual é a visão de vocês para com a gente? A escola, qual é a responsabilidade da escola? Para vocês, qual é a responsabilidade da escola? Eu acho que vocês têm a responsabilidade de passar o melhor para eles, mas eles também entenderem. Ouvir, né? É o que eu digo sempre lá de casa, que eu sou a mãe do Lucas, a Lucas Júlia. E eu sempre digo, pelo amor de Deus, tem um tempo para a internet, tem um tempo para ser o estudo. Eu reclamo muito isso nessa parte, porque ele é muito associado nisso. Negócio computador, né? Aí, às vezes eu digo, Lucas, nesse dia eu vou lá na escola conversar com ele, lá saber como é que está você lá. Não, que não precisa, aí não sei o que, aquela coisa. Se você não quer que eu vá saber qual o que está morando, aí você está devendo, né? Por exemplo. Mais alguém? Porque o Lucas, ele é assim, em casa mesmo, ele é um menino calado. O Lucas é assim, às vezes ele liga que a minha filha, às vezes liga pra mim, eu venho na cadê, mãe, como é que o Lucas tá bem? Eu disse, minha filha tá bem, ele está no quartinho dele, lá assistindo, porque ele é assistindo desenho, nem criança, sabe? Vai entrar no jogo aí. Ele estando lá, sem ninguém incomodar, pronto. Não tem quem diga que tem nem ninguém ligar. Mas isso não é um jeito, como eu digo aí, Lucas, pelo amor de Deus, eu tenho que sentar um pouco mais a gente, conversar, ouvir o que a gente tem para te dizer. Se eu quiser uma cobrar em mulher, mas ele não quer ser coisa. O negócio dele é isso. Aí chega para dor, eu gosto, eu adoro o reunião. Gosto muito da palavra de você, mas chega, é uma dor da gente procurar a conversar com o filho, aquilo que é preciso, que a gente sabe, que o filho não tem, né? É louco, mãe. Está desgosto, mas eu sempre educo, pelo amor de Deus, você. Preste atenção na escola. Você não vai fazer o que não se pode. Para mim, nunca passar por uma decepção. Porque ele me estudou o tempo todo, nunca vai ter uma decepção, né? Mais alguém gostaria de responder essa pergunta? Não? O que eu quero dizer é assim, a educação tem que vir de casa, né? E se o aluno se comportar em casa, eu acredito que na escola ele também tem que fazer a mesma coisa. Ele tem que dar mais atenção ao professor, tem que respeitar aquela hora que está estudando, né? Tem que deixar a conversinha, deixar aquelas coisas que eles gostam de fazer na hora do recreio. E muitas vezes eu falo isso também. Eu digo, Alice, sempre eu converso com ela e sempre eu digo, minha filha, olha, deixa as conversinhas na hora do recreio, quando você sair da escola, porque é muito bom a pessoa ter aquele respeito dos professores. Cada um dos professores tem que ter respeito, tem que respeitar eles da maneira que você vê que, assim, ela é daquele jeito, eu converso com ela e tudo, mas graças a Deus, ela não vai estar me respondendo, mas que é a mesma coisa que eu quero que ela faça na sala, no colégio, que é o mais importante, né? Pessoal, uma outra pergunta. Vocês sabem quantos minutos são de aula, uma aula? Vocês sabem quantos minutos são? Uma aula, respondam aí, meninos. São quantos minutos uma aula? 50 minutos. Uma aula é 50 minutos. Digamos que a professora aqui tem uma aula de geografia. Uma aula de 50 minutos. Na maioria das vezes, são coisas que a gente acaba entendendo que é prejudicial com relação ao nível de aprendizado, quando, por exemplo, a gente volta para o intervalo, os meninos podem discordar, se for o caso. A gente volta no intervalo, sinal baixo, os alunos passam 5, 6 minutos para entrar. Aí eles tentam em mapeamento, desse jeito aqui. Aí eles passam mais 4, 5 minutos se organizando para sentar e a gente pedir silêncio, para se acalmarem, porque voltam conversando, brincando, né? A gente passa mais 5 minutos, quase 5 minutos para fazer uma chamada, já foram quantos minutos? 15, né? 15. E quanto tempo, às vezes, a gente ainda passa explicando e pedindo silêncio? Né? Então, assim, esse tempo a gente diz para eles, acredito que vocês sabem, que os alunos que estão aqui são testemunhos, de que na maioria das vezes a gente faz o papel de pai e de mãe aqui na escola. A gente até chama meus meninos, que é o diretor de turma, a gente já coloca essa responsabilidade. Joana, os seus meninos,
né? Edneia, os seus meninos, que é o diretor de turno que fica responsável por ouvir, né, o comportamento da sala. Quando é para elogiar, a gente elogia. Agora, quando é para reclamar, a gente também reclama, né? E a gente chama: meu filho, preste atenção. O que está acontecendo? Acorde. Acorde. É desestimulante tanto o barulho, porque se a gente não quisesse os resultados, a gente chegava e deixava de dormir. Tá lá, dormir, deixa quietinho lá. Mas a gente quer resultados. A gente está aqui para transformar, e transformar cidadãos. Né? E a gente tem realizado um trabalho na escola, tem capelania escolar. O que é esse trabalho? É um trabalho de acompanhamento, de aconselhamento, né? É um trabalho também onde a gente traz palestras, né? Dependendo da demanda, da necessidade, a escola entra em contato, a gente tenta se preparar para falar sobre uma temática, para contribuir com essas problemáticas da escola. Eu trabalhei 4 anos realizando esse trabalho no liceu, lá em Senador Pompeu, e a gente vê de perto os desafios, os dilemas, tanto dos pais como da própria instituição, escola, e também dos alunos. E a gente sabe que é uma tarefa difícil educar, escolarizar. Então, assim, estamos aqui com o intuito de ajudá-los e ajudá-las nesse sentido, trazendo alguns conselhos, né? E eu não poderia deixar de trazer conselhos para vós outros se não baseado naquilo que é a minha regra de fé e prática, a palavra de Deus. Acredito ser da maioria aqui por serem cristãos, é isso? Acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu sempre me baseio, né? Claro que a gente faz uma junção de informações em outras áreas para a gente fundamentar a nossa fala. Então, assim, o desejo do meu coração agora é reforçar e tentar contribuir, né? Tentar contribuir para que a gente possa lograr êxito nessa problemática. E eu queria começar aqui lendo um artigo, né, artigo de opinião, que eu achei muito interessante. Eu ouvi esse artigo, né, a leitura dele, na primeira reunião com os pais. Eu pedi para tirar uma xerox, guardei comigo, porque eu sabia que em algum momento eu poderia usar esse artigo, que mostra o dilema de uma aluna. E aí nós vamos, através da leitura desse artigo, né, a gente perceber como é que está a situação. Uma aluna aqui da escola. Aluna aqui da escola. Né? Tem como título Barulho. Diz assim: toda manhã, ao ir para a escola, temos que aguentar a baderna absoluta de alunos. Alunos esses que, ao irem para a escola, fogem ao conceito do que realmente estão a caminho. Às vezes me sinto na feira, onde tudo está em promoção e todos ficam a gritar. Pensei até no Afeganistão, onde a guerra é incessante. Eis a questão: não é raro fazer um pouco de barulho, levando em consideração a explosão de hormônios e todos juntos, pensando em como conquistar o mundo. Mas a questão é que nunca é só um pouco e não é só barulho, é falta de respeito até consigo mesmo. Enfim, era para ser um ônibus, só que às vezes era 25 de março, era para ser alunos, mas a maioria das vezes são animais irracionais, era para ser. Chego a pensar, talvez, que
talvez a ética seja um luxo a que eles não têm a condição de adquirir. É simples e é necessário o bom senso para com a sociedade evoluir como um todo. Tenho medo ao pensar, seria esses o futuro da nação? A questão é que há limites e eles não sabem que essa palavra existe. Deu para entender? O dilema